Boa noite. Que o Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos transitar bem nas reflexões que Ele nos traz essa noite e para que consigamos retirar o máximo de aproveitamento dessas mensagens. Agradeço imensamente a oportunidade e as bênçãos do alto que nesse momento se derramam sobre todos nós. Bem, hoje vamos falarmos sobre a caridade material e a caridade moral, que está no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E antes de começarmos propriamente o nosso tema, quero dizer que alguns estão impressionados com os meus cabelos, e não por acaso, né? Então, eu devo dizer que essa semana resolvi com a filha ali no pessoal que vende produtos de beleza, ela tem o cabelo escuro, né? E compra um creme vermelho, uva, para passar e ficar bonito no dela. E a menina lá disse assim, não, que eu perguntei, posso passar? Ela disse assim, no teu não vai pegar, isso é para cabelos tingidos. Imagina se pegasse. A sorte é que quando lavar, logo vai sair, né? E aí pensei até em mudar o tema, foi de detalhe, digo, olha, eu vou passar para motivos de escândalo, ai daquele por quem ele vier. Mas daí desci, o porteiro disse assim, se preparando para o carnaval? Aí eu pensei, isso é caridade, não vou mudar. Não, mas é assim, né? Então eu gosto de fazer algumas coisas diferentes, mas não tão radical. Bora, vamos lá. Então voltamos para o nosso tema, a caridade material e a caridade moral. É muito interessante, porque nós começamos o item, né, que é o item 9 e 10 deste capítulo, e ele vai nos dizer que a caridade, seja ela material ou moral, que nós temos, na verdade, como caminho, né, o caminho da salvação, o caminho para perfeição é a caridade. Nós temos isso como bandeira maior da doutrina e do Cristo, né? Ele vai começar nos dizendo, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que eles nos fizessem. Toda religião, toda moral se acha encerrada nesses dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos sereis felizes, não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Esse primeiro é uma mensagem dada pela irmã Rosália, Paris, 1860, né, aos pesquisadores da doutrina, e ela veio falar então da importância da caridade, dessa forma tão linda e tão objetiva, tão direta, tão forte de nos orientar para que tenhamos paz, para que tenhamos alegria, né? Para que possamos ter felicidade, para que se elimine todos os ressentimentos, para que se acabem com as dificuldades que são a pobreza, a miséria, o abandono, os tormentos dos intempéries, dos humores, né? As violências, tudo tem a ver com a falta de caridade. Mas vamos começar agora, então, fazendo um link, como eu gosto de fazer sempre, neste primeiro momento, né? A instrução dos Espíritos, caridade material e moral, aqui para o Livro dos Espíritos, caridade e amor ao próximo.
porque é isso que o primeiro parágrafo nos chama, né? Amar aos outros como nos amamos, fazer a eles o que gostaríamos que nos fizessem. Então, aqui no capítulo 11, 11º do Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Esse é o nosso mestre guia. Este é o coração da doutrina que nos leva a compreender, né? Porque é um modelo e guia, é o mais perfeito modelo e guia, também respondido pelos Espíritos a Kardec. Então a resposta vem. Qual é o sentido da palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que lhe fazer todo-lhe o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E aí vai ter uma nota explicando que a caridade não está restrita à esmola, abrange todas as relações que temos com os semelhantes, quer seja com os inferiores ou com os superiores, porque nós transitamos num mundo desigual e assim terá que ser por muito tempo para que possamos progredir. O progresso depende dessa atividade, dessa integração, da união, né, e da transformação dos desiguais para um propósito maior. E que bom que é assim, porque se fôssemos iguais, atrasaríamos o nosso progresso. Seríamos mais difícil conectarmos com aquilo que precisamos fazer, né? Então, ele nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos a necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente hoje. Né? E aí nós vamos começar então a dilatar um pouquinho isso. A nota é um pouquinho maior, mas o importante é que vai nos mostrar aqui que ao falarmos de caridade material e moral, nós temos noção de que elas estão associadas, que uma depende da outra ou elas se interligam. Mas de uma forma mais didática, vamos ver elas separadamente, porque às vezes elas se fazem assim também separadas, sem a noção exata de que uma pode completar a outra. Fazer os outros que desejamos que nos façamos é ter o conjunto das virtudes. Que virtudes é o quê? É o conjunto de coisas boas, de elementos bons que nos melhoram, que nos fazem cada vez mais práticos para com o nosso aperfeiçoamento e para com o aperfeiçoamento daqueles que estão conosco. E esse conjunto de virtudes, então, realmente engloba benevolência, humildade, paciência e uma série de situações que nós vamos adquirindo na vida cotidiana, né? E vamos aprendendo a ter. A material, na verdade, é a que está fora, é a que podemos dar aquilo que está fora de nós, né? A material seríamos, na praticidade, dizer que doar o quê? Alimentos, roupas, remédios, calçados, tantas necessidades, com certeza urgentes e de muita falta, né? Para grande parte dos nossos irmãos. Mas essa caridade, que é o que temos que ter no termo material, né, no dinheiro, ela está associada também à caridade moral. E a caridade moral, ela está em nós, ela não está fora de nós.
nós vamos doar aquilo que temos. E consiste em sermos o suporte um dos outros. Para sermos o suporte um dos outros, temos que nos suportar a nós mesmos. Então, o bom desse tema é que tudo começa por nós. A primeira caridade é conosco mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Então é preciso que nos amemos, que nos compreendamos, que nos entendamos como ser, crescendo e aprendendo sempre. Para chegarmos então ao outro e termos o que dar, o que oferecer, né? Porque esse oferecer, ele vai ter que vir em forma de testemunho, de exemplo, de palavras, de orientações seguras, né? Às vezes eles estão associados ao material, e que bom que estejam, às vezes não. Então, a felicidade que queremos para nós é aquela que desejamos para o outro, e ela está diretamente relacionada uma com a outra, né? Na moral damos o que somos, e na material nós vamos dar o que temos. E aí vamos lembrar de uma historinha do Chico, que uma vez foi inquirido por um jornalista que lhe procurava, e seguido eles estavam lá, né, buscando o Chico, tentando fazer algumas coisas para acreditá-la, o que o Chico fazia, ou para desacreditar. E aí perguntou para o Chico: mas que história é essa de vocês estarem dando tantas coisas aí? Porque no Chico sempre a caridade material esteve fortemente, né? Hoje a gente pensa que o Chico deixou aí mais de 400 livros e todas esse fundamento na literatura, com a parte filosófica, com a parte espiritual, com a parte moral da doutrina, né? Mas ele nunca deixou de lado a caridade material. Sempre foi acompanhado por multidões que precisavam disso. E aí o pesquisador lá, o repórter perguntou: você não está promovendo o ócio? Essa gente não vai deixar de trabalhar porque está ganhando tudo isso? E eram grandes filas lá para o Chico. E o Chico foi e trouxe para ele: eu sigo Jesus. Aqui Jesus é o orientador. Ele multiplicou os pães e os peixes, porque primeiro é preciso que se encha o estômago, para depois poder querer outra coisa. Então nós temos que pensar nisso muito fortemente hoje, porque também hoje os ânimos sociais nos levam a inquirir essas mesmas situações. Ah, não vão ensinar a pescar? É só o peixe que tem que dar pronto? O peixe precisa dar o principal, porque quem não está vivo, quem não está em pé, quem está com fome não tem direito para ouvir ou para querer algo mais. Essa é a base da pirâmide, a assistência material da fome, para poder se investir em qualquer outra situação, sem julgamento. Outra vez também, uma senhora quis dar ao Chico um presente, muito devota, querida, e que gostava muito do Chico, queria que o Chico recebesse alguma coisa. Levou para o Chico um relógio de ouro que acompanhava ela há muito tempo. E o Chico disse: mas eu não uso relógio, eu não preciso de relógio, a senhora não precisa deixar. E ela insistiu e ficou acompanhando o Chico e querendo que o Chico aceitasse aquele relógio. Tá bom, então eu vou aceitar. Mas ao mesmo tempo, na mesma fila, ele pegou e deu o relógio para outra senhora que precisava de outras coisas, que veio buscar outras coisas, e disse assim: vai comprar o que lhe falta, minha irmã. E aquela ficou bem brava: como assim, Chico? Eu acabo de te dar uma relíquia, algo tão importante para mim, e você passa adiante? Aí já nos leva a um outro questionamento, o julgar. Que a caridade material não pode passar pelo julgar, por exigências. Nossa, é meu, eu quero que seja seu, eu quero que faça assim. Ah, o ano passado te dei um cobertor, o que tu fez hoje? O que tu fez até agora, né? Ou ficar trazendo exigências, trazendo ordens, né? Dando orientações para aquilo que se vai doar.
Isso é julgar, né? Então a caridade material, ela vai além do que nos livrarmos do que sobra, no roupeiro, na despensa. Ela também passa por esse entendimento de empatia, de ver o outro e de entender que eu faço por mim. Eu não posso levar a exigências de julgamentos quando eu chego lá. E essa é uma coisa que é difícil de se achar hoje. Entender que cada um está no seu momento. Falávamos antes do primeiro parágrafo aqui, lá no Livro dos Espíritos, sobre os superiores e os inferiores. Isso é uma realidade. E é por isso que estamos juntos. E por isso que transitamos aqui, com a caridade moral dos irmãos da espiritualidade que nos antecederam nesse caminho e que têm paciência para com os nossos erros, para com as nossas dificuldades, como nós teremos que ter com aqueles que vêm depois. E aí, a gente vê às vezes na caridade material, a pessoa vai lá e dá um livro. A pessoa não tem tempo nem de conseguir lá o feijão e o arroz lá, carregando, mas não tem tempo para olhar aquele livro. E a pessoa fala, como? Nem olhou o livro, nem viu nada, não quer saber, né? O livro é importante, é uma caridade. Mas para quem? Em que momento terão que estar essas pessoas para que o livro faça importância na sua vida? Como uma pessoa contou uma vez que estavam juntando coisas para levar para o presídio. E uma pessoa lá fez uma caixa de palavras cruzadas para levar para o presídio. O pessoal achou, vamos lá achar o que fazer, é importante manter a cabeça. Foram olhar, estavam todas preenchidas. Adiantou? Então, né? Mas vai para saber o que se passa na cabeça daquele que doou. A gente não tem que julgar. A complexidade que está por trás daquele que recebe, daquele que doa, é muito grande. Então nós temos que simplesmente nos entregar para uma caridade. Uma das grandes desculpas é a tal da confiança. Mesmo que seja para dar o peixe. Imagina que eu vou empregar, né? Eu não conheço, vou estar dentro da minha casa. Às vezes, né, a gente ouve isso muito frequentemente. Mas daí, o que eu estou esperando? O que eu estou querendo? A confiança é exatamente a que eu tenho. A que eu posso oferecer é a que eu estou exigindo do outro. Ou eu quero mais? Eu quero mais. E a confiança de, não, hoje eu dou, amanhã vem buscar de novo. Se vier. Há uma necessidade, há um porquê daquilo, por que julgar, né? Por que ver isso e buscar assim de forma tão forte essa coisa de julgar mesmo. Nós que transitamos aí pela prática da caridade na doutrina espírita, podemos trazer um exemplo do quão além vai do que os olhos veem a caridade que é possível fazer materialmente. Tá? Um dos livros, eu acho que do irmão X, eu ia anotar ali no fim, não, já vou lembrar. Vai contar um dos casos, né, que o Chico traz nas suas obras, que num trabalho mediúnico certa vez, o pessoal estava com dificuldade de convencer o irmão a desprender-se daquele que ele vinha acompanhando e que estava sendo objeto da sua obsessão, entre aspas, né? Daquela relação difícil entre os dois. E ele tinha dificuldade de entender. Ele estava no momento em que a sua raiva estava sobre todos os da doutrina e aqueles que estavam tendo a ousadia de inquiri-lo sobre o seu movimento lá de interferência, né, de influenciação negativa sobre um lar, sobre uma casa. Mas durante a semana em que ele estava sendo trabalhado, né, aquela mesma casa recebeu um dia um rapaz novo, mas que veio perguntar se tinha alguma coisa para fazer. A pessoa, sentindo que havia uma necessidade maior, pediu que ele fosse cortar a grama, varrer o pátio. E aí ele, na hora de querer, ele disse, a senhora é que sabe o que eu posso, eu não, né, bem humilde.
ela foi e deu uma quantia bem maior, sabe? Porque viu a necessidade daquilo. E aquela pessoa foi para casa e disse, tem um mercado aqui perto, preciso levar alimento. Aí ela já explicou onde é que estava, ele foi levar alimento. Na mesma semana voltou o seu trabalho mediúnico e aquele obsessor veio e disse assim, sabe, o meu filho do coração foi ajudado por você agora, esta semana. E então eu vou deixar de acompanhá-lo. Eu vou dar um voto de confiança. Então, a caridade material, acompanhada dessa empatia, de encontrar o outro, de ver as suas necessidades, vai muito além do que os olhos veem. E é muito importante, né? E ela vai, então, nos levar a ver sentimentos, né? Distribuir um cumprimento assim, as pessoas dizem, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas não impede de dar um bom dia, uma boa tarde, né? Com alegria. Quantas vezes isso muda o dia de uma pessoa, né? Quantas vezes isso traz outro olhar, outra forma de começar aquele dia, de ver as suas dificuldades, porque aí a pessoa, nossa, se ela tem condições de fazer isso, por que eu não posso mudar o meu dia hoje? Ou então vem as pessoas lá distribuindo sanduíches, roupas, mas no outro dia não dá bom dia, não dá boa tarde, e as pessoas também já pensam, né? Já levam. Ou então a pessoa se dispõe a fazer essa caridade, vai lá fazer sopa, vai fazer comida, já aconteceu isso em alguns lugares onde a gente ajuda, né? O trabalho, não, na verdade, não é, a gente ajuda e é ajudado quando a gente se dispõe a essa tarefa de levar alimento ou qualquer coisa. Aí a pessoa vai lá e viu a pessoa que veio buscar lá uma manita, alguma coisa, dá para os cachorros. Não faço mais, tá louco. Veio lá, não quero mais fazer essa caridade, porque veio buscar aqui para fazer. Quer dizer, fazia por quem, né? Ainda não está associada àquela caridade moral consigo mesmo e do entendimento, da empatia, da situação evolutiva de cada um e como se compreende e dar sem desejar a recompensa, que esse é o principal, né? Podemos ensinar como é importante. Ainda hoje a gente vê pessoas que não sabem ler. Isso é tão dolorido, gente. Não sei se as pessoas não se tocam hoje nesse mundo digital, as pessoas acham, não sei. Não faz muito, há pouco, eu pedi para uma pessoa que mandasse o endereço, né? E o nome que nós precisávamos para as irradiações. E ela mandou um áudio. E daí eu disse, você não pode escrever para mim? Ela disse, não, eu não sei escrever, por favor, passe. Gente, eu queria entrar num buraco, porque eu não me passou pela cabeça que aquela pessoa não conseguisse escrever com um bom verbo, uma boa colocação, assim, tudo, vai pensar o que está por trás, né? Vai pensar como. Eu lembro que logo que eu fiz a primeira graduação, bem nova lá, eu acompanhei o meu esposo lá para ir assinar uma escritura lá do terreninho, tinha sido vendido para outra cidade, e eu fui junto no cartório e a pessoa que comprou o terreno teve que botar o dedo. Eu saí da sala, até hoje eu me emociono, porque eu chorei. Eu estava saindo de uma graduação, eu via colegas que não sabiam o que fazer com o que estavam aprendendo, que era para ser professora. Gente, aquilo me doeu tanto, até hoje eu fico pensando, meu Deus, por que ninguém se dispõe a isso? E tem gente que não sabe, e quem não sabe ler, come pelo prato dos outros, porque não sabe interpretar. Não é que não saiba interpretar, pode até interpretar, mas vai interpretar o quê? O que os outros pensam, o que os outros avaliaram, o que os outros entenderam. E não tem a própria autonomia para ir buscar, para saber, para entender por si mesmo, né? Então, ler, ligar quando as pessoas estão doentes, se interessar. Agora a pandemia mostrou tantos exemplos disso, que as pessoas tinham que ficar em casa. O que elas faziam? Pegavam o telefone e iam achando os companheiros de idade, aqueles que precisavam, que estavam meio sozinhos e que indiretamente se achavam já excluídos, né? Ou até estavam mesmo.
ver os invisíveis, aqueles que limpam a cidade, aqueles que nos carregam o lixo, aqueles que estão aí fazendo essas atividades que a gente nem vê, nem sente, né? Quantas vezes a gente vai pela praia e vê aquele pessoal todo ali, cedinho, carregando aqueles lixos, limpando tudo, para quando a gente chega está tudo limpinho. Eu fico tão feliz de vê-los assim e poder dar um bom dia, né? Boa tarde. Mas eu vejo quanta gente foge. Isso é caridade moral. Ver esses invisíveis, né? E uma palavra, um comportamento que edifica é fácil. Todos nós podemos, sem sermão, né? E com encorajamento, falar em Deus, falar em Jesus quando for necessário, quando der uma brecha, né? Falar sobre esperança, fazer uma doação cuidadosa, não jogada com culpa ou com julgamento. Isso é o que a gente tem que pensar hoje. E o principal, pensarmos em estarmos em harmonia com o cosmos e conosco mesmo, porque nós que entendemos do quão grande é esta relação de interação dos fluidos, dessa matéria básica do universo e da energia que ele contém, temos a obrigação de cuidar da nossa energia, fazendo por nós. Olha, primeiro que ganha, e aí também transferir. E isso não precisa ter materialmente nada, mas é importantíssimo, né? E aí, então, eu quero passar ainda nesse capítulo, a primeira parte aqui, que é da irmã Rosália. Ela vai falar do quanto custa a caridade moral ou o quanto nada custa, porque ela começa por produzir em nós os primeiros efeitos. A empatia, o sentimento, aquilo que precisamos compreender no outro tem que estar antes já em nós, né? E também a questão da caridade material, que é o que mais ela vai falar, porque ela vai contar que durante a encarnação dela, como foi sofrido ela ver as crianças, ela ir nas casas, né, nos sargas, nos lugares de dor, para levar para aqueles serzinhos que estavam completamente abandonados. Né? E hoje parece que estamos tão longe desses lugares reais de dificuldades, mas não. Hoje nós temos muita coisa que nos aproxima e muito das dificuldades. Né? Porque se usamos a mídia social hoje para tanto lixo, digamos assim, para tantas coisas tão traiçoeiras e difíceis para a vida, por que também não podemos vê-la como esse movimento de também levar aos outros tanto a material como a moral, de exemplos bons, de coisas boas? Porque se hoje nós estamos aí aos abraços com tantos arquétipos difíceis, né? Com tantos arquétipos que promovem a guerra, que promovem a distensão, as dificuldades, quantos de nós nos propomos levar Jesus todo dia numa mensagem? Então não é só o dinheiro que de repente pode chegar, não lá naquela ONG que vai fazer direito, serviço, que vai levar lá, mesmo que desacreditada, mas também pode pensar, não, isso vai servir para alguém enriquecer. De vez em quando você vê essas notícias e alguém enriquece mesmo, mas é problema dele, não nosso, de nos envolvermos caridosamente. Podemos ter o cuidado, sim, de também não botar fora, porque isso não é legal, mas de não nos isentar por causa disso, por causa desses exemplos, dessas situações difíceis que ocorrem, né? E aí na segunda, que é do espírito protetor, ele vai dizer num momento assim,
Eu era como sois. Sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo. E vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi. Dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Então aqui nos lembra uma grande coisa. Importante, olha só, acreditei no Espiritismo. Nós estamos aqui porque acreditamos no Espiritismo, porque acreditamos no Cristo e naquilo que Ele nos propõe. Então, o dogma da reencarnação pode ajudar aqueles desgraçados que encontram hoje no final da vida e achando que não tem mais tempo para recuperar tudo o que fizeram ou que deixaram a vida passar e não fizeram o que podiam. Não, meu irmão, você sai do corpo, mas não sai da vida. Não podemos dizer isso fortemente? Não podemos dizer isso acreditando e não é uma verdade que vai dar esperança e força? As portas que você vai cruzar hoje, depois você voltará. Para tudo temos tempo. Nada é irreversível. Algumas coisas são pesadas e difíceis, como o suicídio, seja ele involuntário ou voluntário, mas olha o entendimento, olha a diferença que faz para aqueles que estão aí achando que são velhos para aprender, que são velhos para fazer caridade, que são velhos para viajar, que são velhos para isso, para aquilo. Que velho? Velho hoje? Quem me disser que sou velho vai ter que provar qual é a idade do meu espírito. Não? Porque o que é isso? A gente está sempre ganhando tempo. Pode ser uma desculpa para mim, que não paro de estudar. Eu adoro estar fazendo curso e sempre fazendo coisa. Mas ao mesmo tempo também é uma certeza de que o que eu estou levando e o que eu vou levar é só isso. Né? Então são coisas que fazem diferença. E vai falar das crianças viciadas pelas companhias que o cercam, pelas tentações. Elas estão nisso, mas não estiveram e poderão não estar. Por que não fazer um link com aquilo que elas já têm, para poder dar força e entusiasmo e esperança e ver outro caminho para elas e para nós mesmos? Então é muito bonito e muito interessante esse item. Mas eu quero falar da caridade como salvação. No próximo capítulo, ele inicia com esse título e vai nos falar da parábola do samaritano, que é um exemplo fantástico da caridade em todos os sentidos. Então, na verdade, tem diversas colocações aqui do Cristo, quando ele fala dos benditos do Pai, que vão tomar o reino, né? Os que passarão à direita, outros à esquerda, e como serão separados. E ele vai falar também que os que vão para o reino são aqueles que foram preparados desde o princípio, porque tiveram fome e deram o que comer, tiveram sede e deram o que beber, né? Estiveram nu e vestiram, os doentes foram visitados, os presos foram vistos. Palavras do Cristo. Isso é caridade material e caridade moral. Está aqui diversos itens, ele vai nos dizer, né? E até vão perguntar, mas quando fizemos isso, Senhor? Né? Quando demos o que beber, quando fomos visitar? Quando fizestes a esses pequeninos, quando fizestes ao menor dos meus irmãos. Então, todo lugar há irmãos, mesmo que seja um bichinho, hoje no reino animal, mas também nos segue na caminhada. Mas então eu vou lembrar então da parábola do samaritano, porque eu acho que ela é perfeita para nós entendermos a verdadeira caridade, seja ela moral, seja ela material. Então ela diz assim: levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para tentar Jesus, né? Logo para tentar Jesus, disse ele: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu Jesus: o que é que está escrito na lei? O que ledes nela? Primeira caridade. Jesus não está nem julgando, ele sabe que ele é um doutor da lei, ele sabe que ele sabe o que ele sabe, ele só veio provocar,
Eles só queriam uma resposta para poder enquadrar Jesus em algum outro elemento que pudesse responder depois perante a lei. E ele vai dizer assim: o que está escrito na lei? O que ledes na lei? Quer dizer, eu não quero só o que você me diga a palavra morta, eu quero ver o que tem feito, como entendes. Porque o que está escrito e o que ledes é diferente. O que eu leio e o que está escrito. Porque o que eu leio é o que eu entendo, é o que eu faço, é o que eu me proponho. Aí ele vai dizer, o Senhor da lei vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus então: muito bem, faze isso e viverá. Ele trouxe a letra morta, igualzinho que está nas escrituras, mas dá para vivificar essa lei, né? Mas o homem, né, não se deu por vencido. Querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano. Então a primeira caridade: não tem superiores, não tem inferiores. Quando há necessidade, haveremos nós de ser empáticos sem julgamento. Nesse primeiro momento eu entendi isso, muito bom. Porque quantas vezes nós também nos posicionamos assim, com empáfia, com prepotência, até mesmo sem saber. E precisamos da caridade dos outros para dizer menos, um pouquinho menos. Então, Jesus vai falar: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixaram-o semi-morto. Olha só, Jesus aqui já está dizendo, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele já está nos dando um sentido. E depois ele vai dizer que veio o sacerdote, que veio o levita, de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica 2.212 metros acima do nível do mar. Jericó a 214 metros abaixo do nível do mar, que é onde está o porto, onde está a vida mundana. Jerusalém, a distância não era grande, mas era um peral só. Era uma serra terrível, né? Mais difícil que a nossa aqui da Santa Catarina, ali no Rio do Rastro, né? Bem, então, essa travessia se dá Jerusalém, a Meca da espiritualidade. Era a ponta, lá está o templo e tudo que se resolve. Quer dizer, contrário da vida prática de Jericó. Mas ele não disse isso, ele só está colocando para que nós possamos entender superiores e inferiores. Como podemos, no lugar de qualquer um, também estar uma hora descendo, outra hora subindo. Bem, aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Sacerdote que faz as pregações, que toma conta do templo. E o levita é o que cuida administrativamente. Estavam os dois descendo, né? Vejam, e o que foi assaltado ficou semi-morto e estava nu, sem vestes. Não está identificando ninguém. Ele só está contando. Faça o teu entendimento agora. Tudo com perfeição, para que possamos entender essa caridade. Então, o levita que também veio àquele lugar, vendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, portanto esse sentido contrário, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado por compaixão. O samaritano era tido como era excluído, herético. A Samaria ficou com 10 das 12 tribos de Jerusalém,
e de Jerusalém de Israel, e Jerusalém ficou em 2 tribos só, Judá, e eles não iam uma vez por ano no templo, como todos os outros, então eles tinham diversos motivos para não gostar dos samaritanos. Então o samaritano era renegado. Foi ele que viu e foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Era o que tinha. Ele tinha isso. Ele não pensou se ele ia precisar disso. Se isso era para a viagem dele, para quem que era. Aquele estava precisando. Ele não sabia quem era aquele homem. Se era um samaritano, se era um levita. Da onde ele veio, não sabia. Aproximou-se, então pensou as feridas. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, retirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata bem deste homem e tudo o que te despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Quer dizer, ainda cuidou do que iria acontecer até que ele ficasse bom. Não importa, não sei quem você é, mas eu vou me garantir de que você vai sair daqui quando estiver bem. E vou deixar as coisas já acertadas. Ele estava sem nada, ele não sabia, né? Então, colocou no seu cavalo, levou na hospedaria e deixou lá. Assistência completa, sem julgamento, para todos, né? Sem nenhum interesse. Eu fico pensando que pedagogia, que didática, que maravilha, né? Quando ele dizia assim: vai julgar a mulher ali que fez adultério. Ah, eu não, talvez vocês, mas só quem não tiver nenhum pecado. Quem teria uma resposta dessas, né, gente? Olha que fantástico esse ser. Quanta coisa maravilhosa ele deixou para nós. Olha que ele fazia tudo perfeito, ele não trazia nenhuma dificuldade para um, para outro, não deixava ninguém em maus lençóis, como a gente diz assim, fazendo discriminação. Ele não se posicionava, mas ele trazia a verdade. Onde você está, você vai entender. Por exemplo, eu entendo isso dessa forma agora, mas transitei ainda nesta encarnação desde pequenininha por um grande tempo, entendendo de forma diferente, não com essa profundidade. E ele sabia que isso não era para aquele momento, era para o depois, que viriam mais. Mas aí, ainda assim, o doutor da lei vem dizer, Jesus vai perguntar, né? Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Para o doutor da lei, que estava ali escutando. Eu imagino que ele deva ter ficado bem contrariado para ter que responder isso, né? Porque eles não gostavam dos samaritanos, ele veio ali com outro propósito. Ninguém sabia. A não ser que contextualizamos todas essas coisas e vamos entender na profundidade o que Jesus quis nos ensinar, talvez não tenhamos nós também essa profundidade de interpretação. Aí ele vai dizer, o doutor da lei, né? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus, então, diz, vá, né? Então vá, faça o mesmo. E isso é o que mais nos pega, né? Vá e faça o mesmo. Encontre os caídos do caminho. Não os julgue. Não queira saber de onde vieram, para onde. Faça a tua parte. Faça a tua parte, né? Vamos nos levantarmos levantando os outros. Aprender com os outros, né? Sem julgar, sem nenhuma intenção, apenas amando. Ainda estamos longe de amar como Jesus amou, mas do nosso jeito vamos fazer o melhor. Muito obrigada.